Seja bem-vindo a mais um Conexão Ciência e Fé. Eu sou o Gustavo Assi e essa é a roda de conversas da BC2. No Conexão de hoje nós vamos conversar novamente sobre neurociência, as suas interações com a fé cristã e também como ela se desdobra com a psicologia, com a psiquiatria. E para conversar conosco hoje aqui, já nosso parceiro de conexão, Bruno Mori Porreca, lá do grupo da BC2 de Curitiba. O Bruno é psicólogo clínico, já participou conosco de um Conexão e voltou. Obrigado, viu, Bruno? Opa, eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui, Gustavo. Valeu, meu caro. E conosco pela primeira vez, Dr. Ismael Sobrinho, médico psiquiatra aqui de Belo Horizonte. Ismael, prazer conhecê-lo e seja bem-vindo. Prazer é todo meu, acho que o assunto vai ser super pertinente, nós vamos discutir muita coisa interessante aqui. Que bom. Eu quero aprender, de novo, né, é o engenheiro tentando aprender alguma coisa de neurociência. E vamos começar esclarecendo uma dúvida, né, bem básica e fundamental para mim, que eu de fato tenho conhecimento zero nesse assunto, preciso de uma explicação bem técnica aí. Corpo, alma e espírito. O que é isso? É a mesma coisa? Eles têm relação? Eles são completamente separados e divididos? Qual é a visão da neurociência sobre esses três elementos aí? Vou começar colocando um pouco essa divisão, porque eu acho que ela permeia um pouco até a questão da neuroteologia. Se nós olharmos biblicamente, a Bíblia ela tem uma segmentação de usar os somas como biológico, que nós estaremos falando aqui do cérebro. Ela usa, às vezes, o termo psique para falar do que é a vida emocional, do que é mente, vontade, emoção e personalidade. E ela usa lá o pneu, que é a questão espiritual. E aí a gente vai para o campo da teologia, onde nós temos uma discussão da tricotomia, da dicotomia, mas na neurociência, e aí eu não sei se nós podemos até começar uma discussão interessante sobre isso, ele vai concordar, quando nós conectamos na neurociência e a fé, é mais lógico nós colocarmos que o cristão ele teria uma parte imaterial, que seria o espírito, e ele tem uma parte material, que seria o cérebro e as suas emoções. Seria como se o cérebro fosse o hardware, ou seja, ele seria a estrutura biológica que vai rodar as informações psicológicas, culturais e emocionais que nós chamamos de mente, de emoções, de personalidade, e que às vezes a Bíblia usa o termo de alma, querendo falar o coração, ou sentimentos e tudo. Então eu acho que é mais lógico a gente pensar nisso, um arcabouço biológico, uma grande placa-mãe que vai rodar as nossas informações dentro de um sistema e nós vamos instalando essas informações conforme a neurobiologia, até desde gestação a gente já está ali armazenando essas informações. Colocando os aplicativos ali. É bem interessante, essa é a analogia padrão que o pessoal usa. Hardware software. Hardware software. Você falou que o engenheiro... Adorei. Muito... Ficou mais claro. Mas muito das ciências cognitivas, elas surgiram em parceria com a engenharia lá no MIT, né? Tinha que ter um engenheiro no meio, né? Que bom. Senão eles iam se perder. Sempre teve. Fico feliz, obrigado. Vocês não precisavam falar isso. Mas é a analogia padrão, porque é o mais próximo que a gente consegue chegar hoje, como toda analogia não é perfeita, mas é o mais próximo que a gente consegue chegar do que é o funcionamento que a gente tem. Que tem a estrutura biológica, que é o hardware, e a mente, que é o software. Por que isso é importante? Não existe software que roda sozinho. Ele precisa da estrutura neurobiológica, né? Como ele falou da gestação, a gente nasce com alguns aplicativos já embutidos para fazer o programa rodar. Outros aplicativos eles vão brotando através do processo de desenvolvimento, e outros são via cultura, né? Por exemplo, eu que trabalho mais na área da infância, a gente sabe, por exemplo, que processos de leitura e escrita, eles não são necessariamente embutidos dentro do cérebro, eles são artefatos culturais. Então você precisa modular o teu cérebro para você conseguir desenvolver práticas de leitura e escrita. Agora, falar é uma estrutura já própria do cérebro. A linguagem, alguns autores chegam quase a falar que é um instinto, né? Mas faz parte do sistema operacional. Faz parte do sistema operacional. Eu estou adorando essa analogia aí. Né? E é importante ele colocar, porque quando nós pegamos esses aplicativos instalados ou não, nós vamos entendendo por que nós temos determinados comportamentos, e até mesmo sendo cristãos, né? Que aí é essa integração que nós temos que fazer com a
essa realidade espiritual e o que é a fé cristã, como se forma uma personalidade, o que é nascer de novo, como que isso repercute dentro do nosso sistema nervoso central, ou seja, existe um lugarzinho ali que Deus opera, e aí a Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Será que nós temos, então, uma predisposição biológica a crer? Não sei o que você acha disso. Cara, tem uma área bem recente da psicologia, das ciências cognitivas em geral, que é a ciência cognitiva da religião, que vai exatamente nessa área, assim. É uma área bem recente, tem uns 15 anos para cá. Um dos grandes nomes que iniciou isso é o Justin Barrett, que é cristão. Tá? Ele tem alguns livros publicados, para variar não tem nada em português, mas tem fica a dica para BC2, traduzir, tá? Anotado. Porque justamente o quê? Tem pesquisas mostrando que existe uma certa predisposição biológica, cognitiva da espécie humana para desenvolver a crença religiosa. Né? Eles fizeram até alguns experimentos assim, mesmo a pessoa exposta num contexto cultural não religioso, por exemplo, eles pesquisaram crianças em comunidades na China, que é um país com uma ditadura comunista, tem toda uma questão de práticas lá, que essas crianças são enculturadas de não ter religião. Elas têm que fazer um processo de ser quase forçadas. Para suprimir uma tendência a crença natural. religiosa, não existe cultura sem religião. Então, a crença religiosa, a crença em entidades sobrenaturais, né? A crença na existência de uma vida extracorpórea, né? Como se tivesse uma alma, um espírito, isso é próprio. Todas as culturas do mundo manifestaram isso de alguma forma. Então, isso talvez seja um indicativo que faz parte do software. Então, exatamente. Isso então não está necessariamente no cérebro enquanto órgão somente, mas ele está mais projetado no que vocês estão chamando de mente. Mas nós temos a discussão, ela é grande, porque talvez eu tenho um amigo que ele pesquisa algumas coisas, ele fala, isso aí é a prova da eleição. Ele já chega lá. O presbiteriano já temos ali. Mas há uma tentativa de você descobrir um centro, uma região específica do cérebro para você trabalhar a fé, ou seja, o centro da fé. Mas quando se fala em neurociência, em qualquer coisa que você queira delimitar um lugar, isso é extremamente falho, inespecífico e impreciso. Mas, de fato, não só pela questão da antropologia, nós temos estudos, por exemplo, mostrando que a atividade religiosa, ela produz alterações no cérebro muito significativas. Nós temos pesquisas, por exemplo, mostrando que as atividades de oração, ou podemos chamar de meditação de uma forma mais genérica, elas geram atividade cerebral que produz mudanças neurofisiológicas. Há um tempo atrás, fazendo uma revisão sistemática sobre a espiritualidade na psiquiatria, nós temos, por exemplo, que os pacientes que têm uma espiritualidade que nós chamamos de intrínseca, saudável, organizada, eles têm um prognóstico, uma evolução melhor. O grande ponto cego disso é nós caímos no extremo, como cristãos, de tentar entender todos os fenômenos de fé apenas pela explicação da neurociência, ou seja, a oração não traz um resultado, isso são induções neurofarmacológicas e aí é uma coisa que a gente tem que pensar. Tem alguns até autores ateus que colocam justamente dessa forma. As experiências religiosas são pura e simplesmente alterações neuroquímicas no cérebro, né? E para alterar a neuroquímica do cérebro, você não tem práticas contemplativas. Tem pesquisas que eles fizeram com freiras, com pentecostais orando em línguas, com monges budistas fazendo meditação, que eles tentam fazer algum tipo de mapeamento. Agora, se você parar para observar, várias práticas religiosas não fazem alterações dentro da tua circuitaria neural, né? Então, o que a gente não pode é reduzir as nossas experiências, sejam elas quais forem, à base biológica. Então, assim, é a base, tem a base biológica. É mais do que só isso. Assim, exatamente. O que vocês querem dizer é o seguinte, veja se eu entendi corretamente. Obviamente que qualquer expressão religiosa envolve o nosso cérebro enquanto órgão, envolve a nossa mente enquanto software, vai usar hardware e software, e se você procurar atividade cerebral associada à atividade religiosa, você vai encontrar alguma correlação, não é isso? Sim, mas o cristão ele não deve ficar aflito quando ele vê uma tentativa da neurociência de explicar tudo. Por quê? Porque, na verdade, ali está a via final de um processo espiritual que ele é real, que ele existe,
mas que ele vai cair numa via final, como você disse, de processamento. Isso, né? porque tem que haver um processamento. Tem que haver um processamento. De alguma maneira. O espírito teria que estar sujeito ao profeta, de qualquer forma. E isso é importante a gente colocar, porque se nós temos um hardware, nós estamos falando aqui tudo muito do software, né, até agora, mas nós temos também a via inversa. E quando o hardware, e quando o biológico, quando o neuro dá problema, isso vai afetar também a expressão do comportamento. É um choque, né? Mas, por exemplo, tem pesquisas famosas, por exemplo, a pesquisa de Antônio Damasio do caso Phineas Gage, né? Phineas Gage é um caso do século XVII, século XVIII. 17 para 18. 17 para 18. Ele trabalhava em linha de trem. Daí ele tinha que colocar dinamite. Isso. Né? Daí ele tinha que colocar pólvora, ele colocava uma bucha, empurrava com uma barra de metal, né? E daí tirava a bucha e ia para o próximo para dinamitar para eles construírem a linha de trem. E deu algum erro lá que ele esqueceu de colocar aquela bucha para abafar, ele bateu com a barra de ferro direto e aquela barra de ferro estourou, aí entrou aqui e saiu por cima. E estourou uma parte da frente do cérebro dele, que é o córtex pré-frontal. Córtex pré-frontal. Que é bem essa parte da frente assim, que junta com o sistema límbico embaixo. Tá. E o que aconteceu? Ele perdeu essa parte. Perdeu. Ele não morreu. Não morreu. Não morreu. Ele, inclusive, no final da vida dele, ele trabalhava num circo de horrores. Que ele virava a cabeça assim, você via do outro lado, né? É mesmo. Sim. Tem as fotos. E eles acharam um crânio. Procure na internet. Tem, no Google tem. No Google tem tudo. O software do Google é ótimo. Eles acharam um crânio dele, foram mapear e eles conseguiram meio que identificar quais são as áreas que foram afetadas. A gente sabe que é o córtex pré-frontal. E o que aconteceu com ele, que é o mais significativo? A personalidade dele mudou. Ele era um homem religioso, ele era ativo na igreja, era um pai de família exemplar, era um funcionário exemplar. Ele ficou impulsivo, ele ficou agressivo, ele virou alcoólatra, ele foi expulso da igreja por comportamento inadequado. Ele teve uma inversão completa da personalidade dele. E daí, hoje, olhando, a gente percebe-se que a área do cérebro dele que foi afetada é a área que é responsável por planejamento de ação, por compreensão moral, por autocrítica, por controle de impulsos, né? Então, eu sou crente. Quando eu estava na universidade que eu vi esse caso, nossa, entrei em parafuso, o professor contando isso. Quer dizer que se mexer na estrutura do meu cérebro mexeu no hardware, alterou o software. Mexeu no cérebro, alterou a personalidade. E isso é muito real na clínica, não só nesses casos extremos. A gente tem, por exemplo, hoje, as demências frontotemporais. Sim. São pacientes idosos que eles têm essa lesão desse córtex pré-frontal, ela vai atrofiando para um processo degenerativo. E quando, por exemplo, eu lido no dia a dia com um cristão moralmente na média, ele tem uma demência, ele pode cantar mulheres, ele pode ficar mais fazendo piadinhas, mais promíscuo. Um cristão, por exemplo, que ele é bipolar, está em euforia, ele pode gastar mais, ele pode querer orar mais na fase de mania. Então, ou seja, de uma certa forma, o hardware, o cérebro, vai também influenciar a própria expressão de fé. Sim. Parece um pouco pesado a gente colocar isso, mas o paciente você lida com autismo, com depressão, ele também tem isso. O cristão está lá com depressão, ele quer ver um exemplo bíblico? O Elias, ele o profeta, bem inseguro emocionalmente bem, de repente ele cai num processo que com certeza o hardware dele estava afetado, ele começa a perder a fé, ele começa a perder a esperança, que é o que acomete muito o universo cristão, e o cristão fica perdido, né? O que está acontecendo que eu não consigo orar, eu não consigo... Então, na base da neurociência, desse hardware, a gente conecta um pouco de que a via de mão dupla, né? Sim. A biologia... Agora, é assim, então vamos lá. Tem dois extremos aí, se eu estou entendendo bem. Enquanto um naturalista vai tentar reduzir a experiência religiosa a somente sinapses, conexões, né? Sei lá como vocês definem isso aí, mas a somente um aspecto orgânico do hardware do cérebro, com as suas percepções do mundo e tudo mais. Tenta, então, reduzir qualquer experiência religiosa ao aspecto material do cérebro. Tem uma tendência do outro lado também em dizer que a fé ou as experiências religiosas existem independentemente do funcionamento do cérebro e tudo mais. Mas vocês estão querendo dizer que, claro, o caminho do meio, onde reconhecer que há um papel do cérebro, da mente, do hardware e, portanto, da saúde mental, até orgânica do cérebro, na expressão de fé. Sim, é o ideal. Né? E a gente pode ir um pouco mais além.
A Bíblia, hoje nós sabemos que o cérebro, há muitos anos atrás, se achava que você nascia, o cérebro tinha pouca modificação. Né? Hoje a gente tem conceitos como neuroplasticidade, que é essa... Adaptação do cérebro. As adaptações do cérebro. Como que Atualizações do software. Maravilha, vamos lá. Você vai baixando aplicativos novos. Mas o hardware... Dá para pagar o aplicativo? Uma vez instalado ele não sai mais? É o grande sonho das ciências, né? O que é muito difícil. Deles, assim. Dependendo de algum tipo de lesão muito severa. O Alzheimer acontece um pouco disso, né? O Alzheimer, porque assim, a gente tem vários níveis de memória. Desde a memória, tipo, de trabalho, que é das operações do dia a dia, a memória de curto prazo, a memória de longo prazo. O Alzheimer, ele vai gradativamente aprofundando no nível de memória. Então, por exemplo, primeiro a pessoa começa a esquecer aquelas coisas do dia a dia. Esqueceu panela no fogo, esqueceu de buscar alguém na escola. E a pessoa começa a ter consciência disso. Conforme vai avançando, pega os eventos do passado mais recente, tipo o ano anterior, daí até chega um ponto que esquece os netos, esquece os filhos, esquece o cônjuge. Quem é a pessoa, né? E esse é o ponto última do Alzheimer. Eu trabalhei uma época no Vitor Pardinho, lá em Curitiba, fiz estágio lá na época da graduação. O caso mais triste do Alzheimer é que como a pessoa perde a memória, ela perde a identidade, porque você sabe quem você é pelos relacionamentos que você tem, né? Então é o caso o estágio final do Alzheimer, mas teria que acontecer uma alteração muito forte na estrutura biológica para conseguir fazer esse tipo de... Eu creio que nós estamos nas neurociências o que a cardiologia estava 100 anos atrás. Sim. Mas não é só o aspecto negativo que a gente tem que colocar, né? Eu estava colocando, quando a gente fala em neuroplasticidade, a gente modifica também o cérebro para o lado bom, para as coisas boas, né? Hoje nós sabemos que essas atualizações, elas podem fazer com que o DNA lá dos neurônios passe a sintetizar proteínas boas, o que bate muito com a epigenética, que bate muito com o conceito bíblico de renovação da mente, transformai-vos com a renovação da mente, ou seja... Romanos 12. Romanos 12. A Bíblia, ela está dizendo assim, após esse novo nascimento espiritual, que ele é instantâneo, que nós aprendemos que ele é súbito, ele é feito... Ele é 0,1, né? Numa linguagem antiga de computador. E sobrenatural. Sobrenatural. Vem uma transformação natural, no campo natural. Que a espiritualidade, aí é uma opinião pessoal minha, a vivência da espiritualidade, ela vai promover essa renovação da mente, que para mim ela acontece no campo cognitivo. No software. Né? No software. Exatamente. E que isso vai... ou seja, a Bíblia usa um termo que é fortalezas da mente, ou seja, fortalezas da mente, se você for lá no grego, fortaleza já dá essa ideia, é uma coisa difícil de você derrubar, um conceito que está armazenado no sujeito, que molda a personalidade dele. Então, quando a gente fala de psicologia cognitiva, nós sabemos que existem pontos na personalidade que eles são mais fortes. Sim, nós chamamos de esquemas, de erros cognitivos e tudo. Pode falar. Desculpa te cortar, só para te situar. É como se você tivesse uma peneira na tua mente. Você tem um filtro mental. Esse é o software. Ou seja, todos os estímulos, todas as experiências que você passa, elas vão ser filtradas por isso. É por isso que às vezes quando você vai numa viagem, algumas coisas são mais impactantes para você do que com a pessoa que está viajando com você. Porque é esse filtro que pega. De percepção, né? E esse filtro, ele é boa parte das vezes inconsciente. Você não percebe as coisas que você está prestando atenção o tempo inteiro, as coisas que você está absorvendo. Mas ele é a base, ele é esse esquema mais profundo, né? O eu consciente é a pontinha do iceberg, né? Ressuscitei Freud aqui. Ele é a pontinha do iceberg. A maior parte dos processos mentais, eles não acontecem com o nosso controle. O que é, de uma certa maneira, lógico, porque se você parar para pensar, você não está controlando o funcionamento do teu organismo. Seria terrível. Você não consegue. Claro. A mesma coisa o processo da sua mente. A maior parte deles é automático, né? Então, o que eu penso parecido com você. Quando a gente passa o processo de conversão, nasceu de novo, Deus não muda a bioquímica do seu corpo. Deus não vai... Antes você produzia tal hormônio, vai produzir esse aqui. E as cognições, os esquemas, eles estão lá. Eu sempre falo com os pacientes, a conversão é o início de processo onde Deus te dá um antivírus, você nasceu de novo, e você tem um antivírus poderoso, que é o Espírito Santo, que habita em você, e começa um processo de desinstalação e instalações novas, que é a regeneração, e que vai culminar numa neuroplasticidade, na renovação da mente. Mas não podemos falar, então, que
por exemplo, existir uma área do cérebro desligada, do cérebro quanto órgão desligada, e com a conversão ela é ligada ou posta para funcionar. Ou, por exemplo, existe um lugar de Deus, um God spot, um lugar de Deus que o crente tem funcionando, e quem não conhece a Deus não tem. Eu penso que é um banquinho de 3 pés, né? O corpo, a alma e espírito, porque tanto que a Bíblia, quando ela diz assim que a palavra, ela divide alma e espírito juntas em medula, e ela é apta a discernir pensamentos e propósitos do coração, ela está deixando ali um conhecimento para a gente precioso de que existe um poder espiritual capaz de acessar essas cognições, esses pensamentos e propósitos do coração e modificá-los, ou seja, não... Pode ter medo, não, não fazendo uma... indo um pouco, ousando um pouco, né? O pessoal às vezes não gosta, mas é como se talvez nós tivéssemos processos cognitivos curados pela uma manifestação do Espírito, que nós não chegaríamos lá com as ferramentas habituais que nós temos nas ciências humanas. Deus nos faz desenvolver metacognição, poderia colocar assim. Peraí, fala isso de novo? Deus nos faz desenvolver metacognição. O que você quer dizer com isso? Agora explica. Cognição é o processo mental. É todos os aplicativos funcionando automático na mente. Metacognição é a capacidade de você pensar sobre o seu próprio pensamento. Tá. Sabe, por que eu estou pensando assim? Você fazer a autocrítica. Reflexão. Terapia é isso. Né? A única espécie do reino animal que consegue fazer isso é o ser humano. Ele é o único que consegue fazer metacognição. Né? Então, a maioria das pessoas funciona num processo de piloto automático. Né? Então, ela tá presa, justamente porque o hardware e o software são muito embutidos, ela está presa dentro daquele modelo de funcionamento. A pessoa, muitas vezes, quando está com um transtorno mental, ela, às vezes, nem identifica direito aquilo. É o estado no fluxo da vida dela. E Deus, me parece que ele nos traz uma espécie de metacognição. Isso é pecado. Entendi. Para que eu não devo ir? Ele começa a ir elaborando justamente dentro dessas estruturas. Usando a mesma estrutura orgânica, com mas eu vou mais além. Eu ainda acho que além da questão da cognição, eu ainda acho que a questão espiritual, aí não só na questão do indireto, do nascer de novo, mas o nascer de novo, ele traz essa amplitude, né, que é, vamos dizer assim, ativa até uma questão, vai modificando a questão até da moral, né, que a gente nem entrou aqui, que eu acho que dá um pano para mãe, mas a manifestação do Espírito, né, o que nós acreditamos, a oração, ou tudo que nós acreditamos como ferramentas espirituais, ela vai trazer uma modificação em alguns casos, que eu acho que ela é bem incisiva. Né? Eu gosto muito do C.S. Lewis, naquele livro Milagres. Ele fala que tem uma diferença de forma de você abordar o mundo natural. Uma maneira mais naturalista e uma maneira supranaturalista. Né? Então, por exemplo, tanto um cientista cristão como não cristão, eles vão olhar para a estrutura de software e estrutura do hardware. Eles vão observar mesmos funcionamentos e tal. Mas um cristão, ele tem uma perspectiva supranaturalista. Ele não se reduz ao que ele vê de software, ao que ele vê de hardware. Ele vai, digamos assim, como diria o Alistair McGrath, também citando o C.S. Lewis, ele vai ter uma visão mais abrangente da realidade, né? Senhores, vem cá. Então, se experiências religiosas podem ser ou tem correlação com a atividade cerebral, o inverso também é possível. Por exemplo, cutucar, dopar, emular o seu, forçar o seu cérebro a emular atividades religiosas. Isso é possível? Drogar o seu cérebro para produzir experiências religiosas? Nós vivemos uma época assim, o culto virou um entretenimento. Então, assim, hoje é tudo mais sensitivo, é tudo mais... trabalha mais os sentidos, então as igrejas vão ficando pretas, elas vão trabalhando a luz, os pastores... Críticas ao nosso ambiente. Ao nosso ambiente, Os pastores, às vezes, pregam com técnicas de gatilhos mentais, de voz e tudo. Na psiquiatria, nós temos estados, lógico que eles são puramente psiquiátricos, nós chamamos de transe. Né? Muito das manifestações que nós julgamos serem espirituais, em manifestações do culto cristão, elas não têm nada de espirituais, elas são apenas ambientes muito bem preparados e muito bem estimulados a isso. Você, quando tem uma hipnose num ambiente coletivo, um bom hipnólogo, ele já sabe ele selecionar na plateia quem vai ser uma pessoa mais susceptível. No culto, às vezes, aquela que vai
cair ou que vai ter, também são pessoas que às vezes são mais suscetíveis. Então, a sua pergunta é interessante. Tem muito fake, né? Tem muita emulação de pseudo-manifestações espirituais que a própria ciência, né? Na psiquiatria, ela reconhece a psicologia como transe, e a ciência coloca a são uma manifestação do religioso. Pronto. Mas isso traz uma coisa interessante para a gente pensar, porque nos faz ir um pouco além do que é realmente a genuína manifestação do espírito, que gera, de fato, a transformação da mente, do software. Assim, hipnose eu sei que é um troço meio tabu, às vezes, dentro da própria psicologia, da psiquiatria já e tal. Mas a hipnose, ela tem sim uma base científica. Não é qualquer pessoa que consegue ser hipnotizada. As pessoas têm que ter uma suscetibilidade. Tá? E tem uma base neurofisiológica, não serve para qualquer coisa. A pessoa tem que fazer toda uma formação específica, certificada pelo Conselho de Medicina, para conseguir ter a titulação de hipnólogo. Tá? Mas o que é hipnose? É você forçar o cérebro a funcionar de um jeito não convencional? Você faz um estreitamento de consciência. Do ponto de vista da neurociência, você faz uma atenção focada, ela vai lá no sistema límbico, ela vai, nós vamos tendo assim, desligar algumas funções para que você tenha ali uma atenção plena naquele ponto. Então não tem nada de místico. Então nesse processo de transe, você tem, vamos usar de maneira mais simplista, um inconsciente mais aberto. Você tem um acesso mais direto. O que pode ser desconectado de um processo psicoterápico, um processo danoso. Né? Eu falo porque... Se não for bem feito, é problemático. Você pode induzir até a falsas memórias. Sim. Hoje está um modismo na igreja evangélica de coaches, de hipnólogos e tudo, e cai muito nisso que nós estamos falando, de uma fé humanista que vai gerar as pseudo-manifestações espirituais. Né? Então, o que ele estava falando, acho que você entrar na hipnose um pouco sobre isso, né? Para mostrar como que isso pode ser transferido para o universo religioso. O que eu queria dizer é o seguinte, tem pessoas que são mais suscetíveis a determinados tipos de experiência. Né? Igreja costuma ser um lugar que atrai gente sofrida, ou gente machucada pela vida, ou gente com muitas dificuldades. Então, às vezes, tem gente que usa isso de má fé, no sentido de aproveitar, às vezes, esse momento de suscetibilidade da pessoa. Né? Agora, isso não elimina a realidade de genuínas experiências espirituais. Isso existe, isso é documentado. Hoje a psicologia foi obrigada, tem a psicologia anomalística, né, que é um campo novo que pesquisa esses fenômenos que fogem do padrão, né, por uma perspectiva mais descritiva, mas pesquisa. Porque tem pessoas que são mais suscetíveis mesmo, que nem ele falou, que o pessoal se aproveita dessa galera. Sim, aí, claro. E isso não é um discurso anti a manifestação. Podemos ser reformados carismáticos, né? As manifestações espirituais genuínas, elas de fato acontecem. Mas com um pouco de senso crítico, nós temos que entender que, pelo menos na opinião pessoal, o culto cristão hoje ele está cada vez mais preparado para isso. Ele deixa de ser racional no sentido a morte da liturgia, por exemplo, ela traz um prejuízo muito grande, né? Só para te citar um pouco melhor, para não parecer tão etéreo que você está falando. Atores, quando vão ter que representar cenas dramáticas, eles às vezes vão... Toda a emoção, que a gente já assistiu Divertidamente, aquelas são as emoções básicas. Alegria, tristeza, nojo, medo e... Tinha mais um. Que não deu branco agora. Elas são as emoções básicas e elas vêm acompanhadas de estados corporais, alterações do nosso corpo e expressões faciais específicas, que são reconhecidas em todas as culturas. Atores, quando eles querem representar uma cena dramática, ele chega na frente do espelho e ele às vezes força a expressão facial dele, ele tenta lembrar coisas de que deixaram, por exemplo, ele com raiva, porque a emoção vem junto. Então você pode às vezes forçar determinados estados emocionais na pessoa, mexendo na neurofisiologia dela. Com as palavras que vão ativar o software de acordo com o condicionamento do software que algumas têm. E além disso, você sabe apertar os botões certos, executar os aplicativos na sequência correta, ativa outras coisas. Existe técnica para isso, né? Isso às vezes não é uma coisa no universo cristão tão aleatória quanto nós pensamos, né? Às vezes existe a má fé, existe as pessoas que fazem sem má fé, mas porque está na moda, e isso tudo vai culminando
num conceito da neurociência, que é o quê? Nós, às vezes, entupimos o culto de psicologia positiva, nós geramos ali uma cascata de neurotransmissores, serotonina, mas aquilo vai durar Todo até... mundo se sente feliz, sai motivado. Mas o efeito, do ponto de vista da neurociência, da falsa manifestação espiritual, é o mesmo de uma palestra boa de psicologia cognitiva que o sujeito vai ter fora, por um coach. Se você assistir um filme Desafiando Gigante. Se você assistir uma palestra do TED, é o mesmo efeito que dá. Você vai se sentir o empreendedor, você vai se sentir empoderado, consolado. Mas a espiritualidade, nós sabemos que ela diz muito mais respeito a instalações progressivas de arquivo que vão mudando o sistema operacional, vão mudando a mente ao longo do tempo. É isso que você chama de plasticidade. A plasticidade seria a via final. A plasticidade mexe mais na estrutura biológica, o hardware. Mas nós poderíamos chamar disso da renovação da mente. Ou seja, que bate muito com o conceito bíblico. Nada é rápido quando se fala de neurociências. E o que bate muito na Bíblia? A tribulação produz perseverança, que vai produzir experiência. Ou seja, quem prometeu um método espiritual revolucionário, mágico, desliga e desliga, de mudanças rápidas, exceto os milagres, eles não batem com toda a criação que Deus fez, entendeu? Não é o processo que Deus estipulou. É só para você pensar assim, por exemplo, quando nós nascemos, o cérebro da criança tem bilhões de neurônios, muito mais do que nós temos, né? Vocês não lembram exatamente a estimativa? 5, 6, né? Acho que é mais até. Só que eles não são conectados entre si. À medida que a criança vai desenvolvendo, esses neurônios vão criando conexões. Suas redes. O que acontece? O nosso organismo é mão de vaca. Ele não gosta de gastar energia à toa. Mantendo todos esses bilhões. Então, o que acontece? Aquelas conexões que ela cria, que não são utilizadas, ele corta. Eles chamam isso de pruning, ou poda neuronal. E daí, aqueles que são mais utilizados, ele vai intensificando. Então, o que acontece? Existem autoestradas onde circula informação no teu cérebro. Literalmente, caminhos dentro do teu cérebro. O sonho de muito neurocientista hoje é mapear isso. Esses caminhos. Conectar, você que é engenheiro, sistemas nessas redes de neurônio. Você fazer um download de coreano em um dia. Mas tem gente que sonha. Eles já fizeram, tipo, por exemplo, com um macaco, de conectar ali, e o macaco, tipo, só pelo cérebro ele consegue mover um mouse. Assim, eles têm algo do tipo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: esses caminhos, uma vez feitos, eles acabam sendo consolidados. O que é a neuroplasticidade? Seria ou você tentar modificar esses caminhos, o que é muito trabalhoso, mas é possível, ou, como muitas vezes a gente identifica, você criar caminhos alternativos. Que é o que nós conhecemos tradicionalmente do meio cristão como mudança de hábitos. Por isso que é tão difícil. Você funciona sempre do mesmo jeito. Por isso que é tão difícil mudar o hábito. Porque se você está consolidando... Exige novas rotas. E por isso que às vezes você é cristão, mas tem uma questão de um comportamento que você briga intensamente com ele e ele não. Então o espinho na carne dele não vai ser o meu, porque as estradas são... A Bíblia chama isso de regeneração. Sim. Nós entendemos isso pela neurociência como uma adaptação ou reestruturação da nossa mente. E lembrando que por detrás disso existe uma parte de hardware orgânica funcionando, que tem história, tem carga genética, né? E tem validade, né? Porque ela vai envelhecendo, ela vai perdendo eficiência. E ela vai ficando... Ela é suscetível a transtornos, a doenças, a problemas. Vamos falar um pouquinho dos transtornos que talvez possam ter implicações no desenvolvimento da nossa fé. Porque se o hardware não funciona direito, estou entendendo agora, que pode até dificultar a estruturação ou a manifestação da nossa fé, é verdade? Bem, a expressão, vamos colocar, se a sua placa do seu celular queimou, ele não funciona bem, a tela começa a piscar e tudo. Se você tem um déficit químico no cérebro, na questão biológica, aquilo vai expressar o que nós chamamos de sentimentos, né? Se isso não fosse verdade, remédios não funcionariam, por exemplo, né? Se os remédios funcionam, eles estão atingindo remédios praticamente 100% atuam no hardware, eles não estão ali, né? Mas eles ajudam o paciente que está, um cristão, que ele chega com depressão, ele está sem fé, ele está desanimado, ele está sem esperança,
tem um quadro depressivo, ele começa a terapia, ele toma a medicação, ele volta depois a ter um estado de bem-estar, ponto. Ou seja, nós estamos fazendo essa via. Agora, nós não podemos colocar que isso seria um impeditivo para a questão de fé, porque a Bíblia, por exemplo, ela diz que até os loucos adorariam isso. Deus, ele transcenderia na sua soberania e tudo a essas limitações. Mas num fluxo normal, cognitivo, num funcionamento, sim, a lesão, o déficit químico, ele afeta a expressão de fé. Como que nós vamos... O líder, às vezes, está deprimido, ele começa a pregar mensagens mais tristes, mais pessimistas. Vai pregar lamentações. Lamentações, mensagens mais duras. Porque, às vezes, isso não é só doença, no processo psicológico você vê isso, né? O sujeito que é doente, ele se torna um líder abusador, às vezes. Ou seja, como que a saúde mental do sujeito, ela interfere na transmissão da mensagem. Né? Entendi. A mensagem, ela pode ser passada da mesma forma em tons psíquicos diferentes, né? Queira ou não queira, quando você sofre de algum quadro de transtorno, isso afeta a forma como você funciona. Por exemplo, eu que trabalho com autismo há 12 anos. O autismo tem um padrão cerebral diferente. Isso é identificado hoje. Se nós funcionamos em Android, ele funciona em um Apple, um Linux. Entendeu? Ele tem uma outra programação mental, né? Quando você pega autistas de alto funcionamento, porque tem níveis de funcionamento, porque ele consegue verbalizar, falar sobre a situação dele como autista, ele descreve que o funcionamento da mente dele é muito diferente do nosso, né? E determinados estados alterados, por exemplo, quadros psicóticos, um quadro maníaco muito severo, uma depressão muito severa. Esses todos são transtornos neuropsiquiátricos. Sim. Porque nós não comentamos assim, nós temos um pecado que nós chamamos de original, que faz com que o nosso hardware já nasceu prejudicado, com problemas. Não era para ser assim, mas se a fisiologia cardíaca... Acima disso, a nossa experiência de mundo ainda é contaminada. Sociologicamente. Você baixa os softwares errados. Exato. Toda hora. Então, o sistema cardiovascular, o sistema pulmonar, o sistema digestivo, todo... Então, por que o cérebro não seria diferente, né? Então, agora, entender isso é importante. Assim, a ciência tem avançado no sentido de compreensão desses quadros, ainda é muito novo, como você falou, por exemplo, da cardiologia. 100 anos atrás. A gente é novo mesmo, assim, mas tem crescido, e a vantagem é que ela tem justamente essa aplicabilidade prática, né? Então, por exemplo, o pessoal reclama muito de remédio, mas os remédios psicotrópicos, por exemplo, principalmente os antipsicóticos, ajudaram a vida das pessoas com bipolar e com esquizofrenia, porque antes o único tratamento que existia para eles era o manicômio. Hoje eles conseguem, através de medicamento, conseguir ter, às vezes, uma vida normal, ou uma vida mais estável. Não se interna tanto quanto se internava no passado. Um dos motivos não é só ideológico, político, é o progresso. Né? Existe um preconceito da igreja, da comunidade de fé, por talvez não entender como funciona aí o hardware e software, esse mecanismo. Acho que da cultura como um todo. Sim, mas vamos falar de casa primeiro. De dentro de casa. Melhorou. Eu digo assim, a percepção do desenvolvimento da fé e a sua correlação com os transtornos. Melhorou por um seguinte motivo: a epidemia de coronavírus emocional atingiu a igreja. Então, sempre teve casos psiquiátricos nos meios cristãos que eram abafados. Mas hoje, com o aumento generalizado de transtornos mentais, a igreja ela começou a ter suicídios, ela começou a ter pessoas muito doentes. Depressão muito mais comum. Muito mais comum. Então, a igreja ela se viu na necessidade de falar desse assunto. Mas ainda se enxerga muitos desses transtornos como uma falta de fé? Falta de fé, falta de oração, pecado. Possessão demoníaca, tem que passar por cura e libertação. Maldições hereditárias, as pessoas confundem muito com genética, né? As pessoas têm uma dificuldade. Uma história familiar de depressão é uma maldição hereditária de depressão. Então tem um trabalho a ser feito aí, tanto na comunidade científica, que é o que vocês fazem hoje, e também na comunidade de fé. Na comunidade científica, o fenômeno religioso ele é submetido a esse processo que nós começamos no início. E deve ser assim, né? Porque a ciência ela tem que estudar o fenômeno final, ou seja, como que o hardware expressa isso. Ela não está ali preocupada com, às vezes,
Mas na comunidade de fé, nós temos um trabalho ainda muito grande, porque... de desmistificar, eu diria assim, justamente de trazer informação e poder esclarecer. Para meios pentecostais, neopentecostais, o cérebro não existe. É aquele que a gente falou que está naquele extremo lá, que é a experiência de fé completamente dissociada, é quase gnóstico, assim. Né? Porque eu vejo que, por exemplo, a gente citou algumas condições assim, a gente sabe que, por exemplo, depressão, até bipolar, quando é feito um tratamento adequado, às vezes com acompanhamento psiquiátrico, com orientação para a família, com atendimento psicoterapêutico e tal, o psiquiátrico com uma medicação mexe no hardware. A terapia é software. Só que quando eles se combinam, às vezes a longo prazo, as mudanças no software começam a mudar o hardware. Esse é o poder da terapia. É sabido. Pessoas que fazem psicoterapia têm alteração na estrutura do hardware. É verdade. Sim. Que entra de novo a renovação da mente, a plasticidade. Voltamos a um processo de discipulado, por exemplo, de acompanhamento. Que é uma terapia. Não deixa de ser um modelo terapêutico, não chega a ser uma psicoterapia, mas é uma terapia. Um modelo estruturado. Sim, faz o mesmo efeito. O aconselhamento bíblico faz o mesmo efeito. Agora, o que acontece muito, que eu acho que é o que a gente tem que fazer, eu acabo tendo que fazer bastante, autismo, que é uma condição, não é um estado do cérebro, é uma condição, é o jeito que ele é. O autismo, fisicamente, a aparência dele é perfeita, mas o cérebro é diferente. É como se fosse, digamos, um síndrome de Down ou uma cegueira. O funcionamento dele é diferente. Um esquizofrênico, que é uma condição. São raríssimos os casos que a pessoa consegue voltar a ter uma estabilidade. Alguns casos muito mais severos de bipolaridade, por exemplo, são condições. Então, vai ser uma luta que aquela pessoa vai enfrentar, às vezes, o resto da vida dela, né? E justamente, às vezes, a gente tem um trabalho de desmistificar que, assim, ela está enfrentando essa luta não porque ela pecou algum pecado específico que levou ela para isso, não porque tem um castigo de Deus sobre ela, não porque é uma ação demoníaca, mas porque é uma condição que ela está enfrentando, e às vezes a função da igreja é justamente servir de rede de apoio para ela. Eu acho que... Quando eu penso em Jesus, a impressão que eu tenho é que ele não caía tanto no âmbito da discussão da moral. Quando ele pega a samaritana, ele puxa o gatilho da história dela para oferecer uma solução que passa pela representação simbólica, seja lá 5 Marias, eu vou te dar um significante novo e tudo. Quando um líder ele conhece mais dos bastidores da mente, ele se torna mais misericordioso, né? Você se torna mais... Você quer entender um pouco mais aquela história antes de fazer uma delimitação tão simplista de causa e efeito. Então, eu acredito que o benefício de conhecer isso para a igreja é ter mais paciência, não só com esses casos graves, que eles são excluídos, mas com as pessoas em geral, porque às vezes o vírus que ele tem eu não tenho, né? Às vezes o vírus que foi instalado no seu sistema não foi o meu. Então, não é tão simplista, às vezes, os processos como nós colocamos. E uma coisa que eu gosto de colocar também, eu já ouvi isso de alguns cristãos, tipo, você, psicólogo, é um pastor secular. Só para dizer assim, eu não rivalizo com um pastor, honro muito a função pastoral, né? Sempre, participei de vida de igreja e tal. O psicólogo, o psiquiatra, ele tem uma função específica, ele tem uma atuação específica para quadros assim, ou para treinos de habilidade. Então a gente não rivaliza com a função de um pastor, de cuidado de uma igreja, de ensino da palavra, de administração de sacramentos. Ou mesmo de aconselhamento. Exatamente. Um pastor tem um panorama bíblico, né? E o aconselhamento dele, ele tem um tipo de embasamento, e às vezes o pastor pode ter algumas liberdades que eu, como profissional, não posso ter, justamente na vida da pessoa, né? Então, são funções diferentes que tem cada um o seu papel delimitado, né? E que, se tratados de forma conjunta e combinada, é muito melhor para o corpo. E lembrando que a gente vive num contexto de queda. Às Exatamente. Vezes, esses transtornos e todo o mal que nós acabamos de falar agora, porque a gente acaba sempre falando de mal quando fala de neurociência, a gente nunca fala de uma coisa boa, né? De potencialidades e de transferência de memória para a vida eterna. Não vamos falar disso agora, não. Mas a gente vive no contexto de queda, esperando uma restauração. Nós teremos esse hardware novo, e um software limpo. Maravilha. Vamos terminar o nosso papo, tá muito bom, aprendi bastante, mas você falou de epigenética e epigenética do trauma. Isso é o quente na pesquisa de psiquiatria? Hoje talvez nas ciências do comportamento seja uma das grandes,
Porque a epigenética Define para mim, o que é epigenética? Existe uma parte do nosso DNA que ela muda, ela não é estática. A gente tem um material genético que ele guarda uma estrutura mais geral, e nós temos uma parte que ela está constantemente escolhendo o que ela vai dar ordens para proteínas que vão ser sintetizadas ou não. Por ação do meio. Por ação do meio. Então a gente tem uma parte nossa que pode do DNA que pode ser modificada e estimulada para o bem ou para o mal. E qual a implicação disso? Isso tem uma implicação muito importante. Por exemplo, se nós temos uma criança que ela sofreu trauma, uma criança que sofreu abuso ou negligência, ela teve, ao longo da formação dela, por mecanismos epigenéticos, uma ativação, por exemplo, de uma região que a gente chama de eixo hipotálamo, hipófise, adrenal. Ou seja, uma criança que sofreu trauma na infância, ela está mais condicionada ao estresse, a ter ansiedade, às vezes para sempre, por causa dessas marcas que acontecem, principalmente até 7 anos de idade. Que ficaram gravadas nesse processo. Entrou no hardware. Né? Entrou no cérebro. Entrou no cérebro. E ativou regiões cerebrais. Nós sabemos que também informações positivas, por exemplo, exercício físico. Exercício físico. Lá vem mais um falando de exercício físico, é bom. Exercício físico, ele modula por mecanismos epigenéticos, fazendo com que o seu cérebro produza neuroproteínas boas, são tipo fertilizantes do cérebro. Tem um BDNF que faz com que os neurônios morram menos. Então, assim, você é capaz, por exercício, de produzir um lubrificante que vai fazer com que você tenha uma sobrevida de neurônios maior. Entendi. Então, a epigenética, ela entra nesse campo. Mas isso foi incorporado ao hardware. Sim. Isso vai ser Essas incorporado experiências. ao hardware. Agora, isso passa à próxima geração? Passa de geração. A próxima geração. Passa. Então, uma próxima geração, um filho de uma criança se você fez exercício, traumatizada, pode ter reações negativas. E o contrário, se você viver uma vida fitness, uma vida mais saudável, você vai passar por mecanismos epigenéticos. Pô, meu filho já nasceu, tarde demais. Ou seja, não preciso fazer exercício mais agora. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Já passei a minha carga genética. Mas assim, isso é muito interessante, porque a Bíblia não diz que as coisas passam de gerações em gerações. Talvez esteja aí a resposta. Né? O Bruno, nós temos um livro da série, da Ciência e Fé Cristã, na nossa parceria com a editora Ultimato, que é Mentes, Cérebros, Almas e Deuses, do Malcolm Jeeves. É o nosso único livro na área de neurociência, talvez o primeiro, né? Já que temos recomendações aí. Conta pra gente rapidinho um pouquinho desse livro e a tua recomendação dele. Olha, esse é o livro que eu queria ter lido quando eu entrei na graduação. Eu acho que eu ia ter menos crise existencial se eu tivesse lido esse livro antes. O livro ele é uma série de cartas, né? Aquele modelo epistolar, assim, que você manda um professor, que é o Malcolm Jeeves, mandando cartas para um aluno, né? Dizendo assim... Para o Bruno. Digamos assim, vou colocar minha primeira pessoa aqui. O professor falou de genética e tal. Essas questões que nós colocamos aqui, ele cita todas também. Né? Então, tem ou não tem área de Deus no cérebro, mas posso induzir estados espirituais através de alterações neuroquímicas, e os processos de memória, e os quadros psiquiátricos e tal. Ele fica fazendo esse tipo de pergunta e ele fica dando, o professor responde, tanto dando uma base científica, quanto fornecendo um panorama cristão de como que está como entender essa realidade, como entender as pesquisas, como os limites da própria neurociência, ou as coisas que estão sendo promovidas. Então, eu recomendo para quem estuda psicologia, principalmente para quem quer enveredar mais nessa área de neurociência e ciências cognitivas, eu acho que a leitura é fundamental. Interessante. E pelo que eu entendo, ele é bem introdutório. Sim. Para quem nunca leu nada de neurociência ou dessa linha que estamos conversando aqui, vale a pena introduzir. Vale a pena. Ele vai te introduzir nos temas principais, inclusive em debates assim, que são quentes no campo, as principais questões, ele introduz bem. E você encontra esse livro na loja da ABC2, né? Pode encontrar por lá. Meus caros, Ismael, Bruno, muito obrigado pela aula, o convite, pela terapia. Eu agradeço a terapia. Tá precisando mesmo, viu? Não tá? Tô precisando. Precisamos conversar mais. Obrigado, viu? Obrigado, Bruno, por voltar. Ismael, espero tê-lo aqui novamente. Bom trabalho para vocês. E você que curtiu esse Conexão Ciência e Fé, muito obrigado por nos acompanhar. Deixe seus comentários aí embaixo. E se você teve algum tópico aqui que foi interessante ou que levantou alguma dúvida, deixe marcado aí também, que quem sabe a gente volta nesse assunto respondendo especificamente algum dos tópicos que não foram
abordados profundamente aqui hoje, tá bom? Lembre-se de comentar, compartilhar o nosso programa e assim, né, espalhar a Conexão Ciência e Fé na nossa roda de bate-papo da BC2. Muito obrigado, até o próximo Conexão.